Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Fiscalização rigorosa. Estabelecimentos comerciais que vendem agrotóxicos vão precisar de licença ambiental a partir do ano que vem para comercializar os produtos em Sergipe. Trabalho masculino? Que nada! Acostumada em lidar com animais, vamos mostrar o talento de uma vaqueira que tem feito a diferença no trato e ordenha do gado. Renda extra. Curso promovido pelo Serviço de Aprendizagem Rural no município de Lagarto tem mudado para melhor a vida de pequenos produtores. Valeu boi! Esporte genuinamente brasileiro, a vaquejada tem conquistado cada vez mais adeptos nos municípios sergipanos. E ainda, em visita ao estado, o superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil concede entrevista à repórter Patrícia Dantas. Não saia daí! O Sergipe Rural, o telejornal que traz para você as notícias do campo, está só começando. A gente começa esta edição com um alerta aos proprietários de estabelecimentos comerciais que vendem produtos agrotóxicos. É que a partir de 2016, a comercialização desses itens só poderá ser feita nas lojas que apresentem licença concedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Veja os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. A ideia é aumentar a exigência e, com isso, diminuir a quantidade de irregularidades encontradas pelo órgão nos estabelecimentos comerciais espalhados por todo o estado. Vem para ajudar aquelas empresas que trabalham com seriedade na comercialização dos produtos com agrotóxicos. Faz com que aqueles que não tenham compromisso algum saiam do ramo e não criem uma competição desigual com aquela empresa que ela se prepara, tem um profissional adequado para fazer aquela função, tem um engenheiro agrônomo, tem técnico agrícola, enquanto que aquele que está no mercado paralelo não tem custo algum com isso. Nos últimos anos, houve um significativo aumento no comércio de agrotóxicos. E isso justifica o aprimoramento nos procedimentos de controle e, por isso, é preciso se adequar ou desistir da área. Se tratando de agrotóxicos, que é um produto que pode contaminar tanto o homem, quanto o meio ambiente, quanto os alimentos, todo cuidado é pouco. Então, a licença ambiental é uma exigência para que os comerciantes tenham um controle em caso de acidente, dentro do estabelecimento ou até no transporte. Então, se tratando do veneno, que causa vários impactos também no ambiente, causa vários impactos no meio ambiente, então serve para que o comerciante ele cuide melhor, tanto na hora de armazenar, na hora de que tiver algum tipo de acidente, que algum vasilhame quebre ou algum tipo de impacto que possa causar dentro do próprio estabelecimento dele e até no transporte. Então a gente se cercar dessas exigências que contribua para que minimize esses impactos, a gente acha interessante que isso aconteça. As fiscalizações foram iniciadas em estabelecimentos agropecuários, onde foi verificado o armazenamento, a validade dos produtos, o controle do estoque e a venda mediante receita agronômica. Em novembro, tivemos a reunião com todos os proprietários dos estabelecimentos comerciais dos agrotóxicos, com a presença do Ministério Público do Trabalho, doutor Adroaldo, que está acompanhando todo esse trabalho junto com o Ministério Público Federal, a doutora Giselma Nascimento. Então, reunimos com todos os comerciantes, seus responsáveis técnicos também, para passar todas essas informações, na verdade, para dar maior ênfase a essas informações e avisar dessa exigência da licença ambiental. Então, eles já estão cientes disso, os distribuidores têm uma estrutura maior, a gente tem em torno de 6 a 7 distribuidores no estado, em torno de 77 revendas de agrotóxicos, então todos eles já estão conscientes, os distribuidores são mais organizados, eles também têm uma estrutura muito boa. A nossa preocupação é só com as pequenas revendas. Então, aquelas pequenas revendas que não têm estrutura, de cumprir todas as exigências legais para o comércio de agrotóxicos, a gente aconselha que realmente saia do ramo, porque nem a Indagro, nem o Ministério Público vai admitir que esse comércio seja feito de uma maneira inadequada. Então a gente está trabalhando com um produto que é necessário, é importante, agora que tem que ser cumprido todas as exigências legais, porque é um veneno, e que é pulverizado nos alimentos. Então, o trabalho tem que ser bem feito, o comércio tem que ser bem feito.
As propriedades rurais também foram fiscalizadas e nelas foram verificados vários aspectos, inclusive o uso de equipamento de proteção. Em 2015, intensificamos nossa fiscalização, foi em torno de 700 fiscalizações realizadas, tanto em estabelecimento comercial quanto em propriedades agrícolas, né? As principais irregularidades encontradas foi a falta da receita agronômica, produtos vencidos nos estabelecimentos e armazenamento inadequado. Então, essas foram as principais irregularidades encontradas. Foram emitidos vários autos de infração, foram feitas várias multas, apreensões também. E em 2016, a gente vai intensificar essa fiscalização. Então, vai ser mais intensa, né? E para realmente fazer com que esse comércio seja feito de uma maneira adequada. O verão, que começa na próxima semana, promete ser um dos mais quentes dos últimos anos em Sergipe. E a previsão do tempo para os próximos dias só confirma a previsão da meteorologia. Confira. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha forte em todo o estado no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. No sertão do estado, o tempo também segue firme. Na quarta, quinta e sexta, pode ocorrer chuva rápida em áreas isoladas da região agreste. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 39 graus. No município de Muribeca, a máxima deve chegar aos 38 graus, 37 em Divina Pastora e 38 graus em Maruim. A seguir, a gente mostra o talento de uma vaqueira do sul do estado que se destaca no manejo com o gado leiteiro. Não saia daí, o Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta, desta vez para apresentar a vaqueira do município sergipano de Riachão do Dantas, que se destaca quando o assunto é o manejo do gado para a produção de leite. O nome dela é Claudilene e olha, ela é tão competente no trato com os animais que a produção leiteira da fazenda onde ela trabalha já aumentou. Na propriedade do pecuarista Joélio, existe pouco mais de 20 vacas em lactação, que produzem cerca de 300 litros de leite ao dia. A propriedade é funcional, com a estrutura pensada para facilitar o manejo. A área foi organizada assim porque antes de ser advogado, Joélio também foi vaqueiro. E foi o leite, por muito tempo, o responsável pelo sustento da família. Mas com a nova profissão, a de advogado, sobrava cada vez menos tempo para o trato com as vacas. E precisou confiar o manejo aos vaqueiros da região. Depois de muitos problemas e prejuízos pela falta de compromisso e higiene dos funcionários, apareceu Claudilene. Acostumada com a lida e desempregada porque o ex-patrão morreu, estava disponível para trabalhar. E em menos de uma semana já era responsável por toda a lida com gado de leite. Nós já sabíamos que ela vinha de outra fazenda, que também trabalhava com leite, e nós sabíamos que o trabalho dela era eficiente. Depois ela saiu dessa propriedade, aí eu convidei para trabalhar conosco aqui. E por aqui não tem serviço leve. Claudilene traz as vacas para a ordenha. Quando a gente vai pegar ela no pasto, a gente sempre tem que chamar, né? Bora aqui, aí ela acompanha, sempre elas vêm na frente, né? Agora quando a gente vai botar ela para a ordenha, que a gente tem que chamar pelo nome. Faz o teste de mastite nesse caneco de fundo preto, higieniza, seca e coloca a ordenhadeira. As vacas são mestiças de Gi com holandês, boas produtoras de leite e parecem obedecer à voz de Claudilene. Como se fosse uma mãe, né? Quando você tem um filho, você tem que ter a maior atenção por ele, né? Ter o maior carinho. Então, pelos bichos, você tem que ser a mesma coisa. O leite ordenhado é estocado nesse tanque de refrigeração, que é recolhido a cada 2 dias pela indústria de beneficiamento. Ela sabe que onde tem mulher, a higiene é bem mais eficiente, né? A mulher é mais cuidadosa, né? Mais dedicada. Então, já tem aproximadamente quase um ano que ela está conosco e como o laticínio paga por qualidade, o leite aqui melhorou muito a qualidade depois que ela assumiu aqui a ordenha das vacas. Os bezerros da propriedade são criados apartados das mães e recebem o leite retirado por Claudilene. Eles também tiveram um trato melhorado com a chegada de Claudilene. O cuidado de bezerro é que você tem que ser como se fosse uma criança, né? Você tem que ter horário certo de dar o leite, você tem que dar o leite com a temperatura certa, você não pode deixar
pegar o leite dele e deixar lá como se, porque ele é um animal, ou seja, não, qualquer hora eu posso dar. Não pode ser assim. Você tem que ter o horário certo e o leite na temperatura ideal, né? Que aí é onde você evita diarreia, vários tipos de doença, né? E sempre tá de olho, porque quando adoece, sempre você tem que aplicar um remédio, sempre você tem que curar, sempre você tem que estar de olho. É como se fosse uma criança, né? Trabalho duro? Trabalho de homem? Claudilene ama o que faz e tira de letra a desconfiança de alguns. Eu faço o que eu gosto. Não estou ligando o que os outros fazem. Falem, nem deixem de falar. Ah, porque você está no curral, você vai tirar leite, você vai cortar capim, você vai botar ração. Não, eu estou fazendo o que eu gosto. Eu não tenho nada a ver com o preconceito dos outros. Com o filho já criado, ela confessa que na casa dela, os papéis tradicionais de homem e mulher não existem. Meu marido também é muito parceiro. Aí lá em casa a gente tira uma brincadeira que diz, lá em casa o homem sou eu, a mulher é ele. Porque ele é quem cuida mais da casa, né? Porque eu trabalho dia a dia, eu saio 5 horas, né? Eu só chego em casa, tomo café e volto. À tarde é a mesma rotina, mas a minha rotina é essa. Eu estou fazendo o que eu gosto, né? E você que é agricultor, pecuarista ou que tem alguma dúvida sobre um determinado assunto ligado ao campo, entre em contato com a gente através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número 998946691. Você pode sugerir algum tema de reportagem. Agora a gente vai falar sobre a possibilidade de renda extra para o homem do campo. E a alternativa é a melhor possível, através do curso de produção de alimentos promovido pelo Serviço de Aprendizagem Rural no município de Lagarto, na região centro-sul do estado. As capacitações oferecidas pelo Senar são gratuitas e têm mudado para melhor a vida de muita gente em Sergipe. As razões que motivaram essa turma para participar do curso de produção de doces e salgados são bem diferentes. Mas o objetivo é sempre o mesmo: possibilidade de renda. Estou cursando a faculdade, então tenho muitos gastos e essa renda me faz ter uma melhor possibilidade, porque eu estudo numa faculdade particular, então eu preciso, é necessário que tenha essa ajuda. E está ajudando bastante, contribuindo bastante. Igor já é doceiro. Estou aqui para aperfeiçoar meu conhecimento e estou vendo algumas possibilidades de parceria aqui também, que estou achando ótimo para mim. Depois de problemas de saúde no passado, Luzia está reconstruindo seu presente, já pensando no futuro. Trabalhava no campo, aí depois que eu tive 4 AVC, não consegui mais trabalhar, aí estou procurando me aperfeiçoar em alguma coisa, quem sabe futuramente abrir uma sociedade com alguém que está fazendo o curso também, né? Creuza é uma pequena agricultora e agrega valor a tudo que produz. Descobri esse cursinho que é gratuito aqui, eu não posso pagar, fazer assim pago, aí eu descobri aqui. Aí é que eu estou aprendendo, ontem mesmo, aí, primeira vez já comecei a aprender o que eu não sabia. Meus planos é crescer mais, botar um quartinho para minha casa, para fazer tipo uma coisinha assim, uma fabriquinha para botar minhas vendinhas. É tudo isso, é o que eu sei. Dona Raimunda acredita que a vida pacata do campo não é motivo para ficar parada e por isso está sempre em busca do conhecimento. Falo para das donas de casa que aproveite os cursos, porque levanta a autoestima da mulher. Hoje eu sou outra pessoa, me sinto chique, jovem, com 15 anos para mim. Então, eu vou aproveitar todos que vier. Doces e salgados, bolos e tortas, todos os cursos que vier, eu estou aí, batalhando, que é para ajudar meu esposo também com a renda familiar, né? Melhorar a vida. O curso de doces e salgados é um das dezenas de cursos oferecidos gratuitamente pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Quem sabe aproveitar a oportunidade tem chances de conquistar o que busca. É o que garante Frederico Souza, o instrutor do curso. Nós passamos para ele todo o cuidado com o PAS, né, o Programa de Alimento Seguro, manipulação de alimentos, a higienização correta e a conservação também do produto, para poder justamente o cuidado com o pós-venda, né?
Os cursos são oferecidos pelo Senai em parceria com dezenas de instituições espalhadas por todo o estado. Esse acontece em Lagarto e tem a parceria da Associação Sociocultural Maria Cássia, que oferece outros cursos e atividades para todas as idades. No próximo bloco, tem entrevista exclusiva da repórter Patrícia Dantas com o superintendente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E ainda, vamos conhecer o mundo da vaquejada, esporte que tem conquistado cada vez mais adeptos no estado. O Sergipe Rural vai um rápido intervalo e a gente volta já. O superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Bruno Luque, esteve na capital sergipana, onde participou como palestrante de um evento em homenagem ao produtor rural. Em entrevista à repórter Patrícia Dantas, Luque falou sobre as ações do órgão para auxiliar o homem do campo. Acompanhe. E o Sergipe Rural de hoje conversa com o superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Bruno Luque, que vai conversar com a gente sobre o projeto Campo Futuro. Bom dia, Bruno. Bom dia. Me diga uma coisa, como é a formatação desse projeto? Bem, o projeto Campo Futuro, a gente pode dizer que ele é dividido em duas partes. Uma é a parte de capacitação, onde são cursos ministrados para produtores rurais com o objetivo de ensiná-los a calcular o custo de produção da sua propriedade, seja ela pecuária, agricultura, o que for. Além dele aprender a calcular esse custo de produção, ele aprende a fazer o planejamento da atividade, fazer um orçamento aí de médio e longo prazo. Ele aprende a identificar as várias etapas da metodologia de cálculo de custo de produção, não enxergar aquilo só no curto prazo, mas saber que tem coisas que ele tem que começar a visualizar para manter a propriedade dele num estado de rentabilidade no longo prazo. Então, esse curso ele é dividido em 3 módulos, sendo que o primeiro é essa metodologia de cálculo de custo de produção, a segunda são ferramentas que fazem reduzir o risco da atividade, como o seguro rural, a parte de derivativos, para aquelas culturas que têm essa opção. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é chamado painel de custo de produção. O que seria isso? A gente visita as principais regiões produtoras do Brasil, no caso aqui em Sergipe, a gente vai visitar para o próximo ano a bacia leiteira da região. Para quê? Para, junto aos produtores, identificar uma propriedade típica da região. Qual que é, se eu desse, vamos supor, se eu rodasse o estado inteiro, qual que seria uma propriedade mais comum em termos de área, de genética de rebanho, de produção diária, de número de funcionários, de alimentação para o gado, qual que seria algo comum? Montada essa propriedade com auxílio dos produtores, a gente vai identificar o custo dessa propriedade, o custo e os indicadores técnicos. Com isso eu tenho um diagnóstico. Esse diagnóstico ele é útil tanto para o produtor melhorar o sistema produtivo dele, porque ele vai ver como se fosse uma realidade semelhante à dele ali, e em cima dessa realidade a gente vai fazer propostas de melhoria, seja melhorias produtivas ou melhorias na parte de gestão, onde ele melhora a rentabilidade da atividade. E esse estudo serve para balizar políticas públicas regionais. Então, se há algo que a federação ou o Senar precisam implementar para melhorar a vida desse produtor, esses dados é uma base excelente para ele começar esse trabalho. Qual é a característica principal que vocês percebem com os produtores de todo o Brasil, que a gente vai poder pôr em prática com o pessoal de Glória, por exemplo? Essa é muito interessante essa pergunta. O que a gente observa? A gente já fez esse trabalho só do leite em 19 estados. Então, o Sergipe, ano que vem, vai ser o 20º que a gente vai fazer o trabalho. E é impressionante que a maioria dos estados que quando a gente termina de reunir com o produtor e mostra a planilha, eles ficam surpresos. Por quê? Grande parte dos produtores faz uma análise de curto prazo, ou seja, só o fluxo de caixa, entrada e saída. O que ele recebeu do laticínio e o que ele gastou com mineral, medicamento, fertilizante, o que for. Ele não faz cálculo dos custos indiretos que a atividade exige. O que seriam esses custos de indiretos? Por exemplo, o cálculo da depreciação.
Depreciação seria o quê? A poupança que esse produtor teria que fazer para quando chegasse no final da vida útil de uma benfeitoria, de um curral ou de um maquinário, ele ter o recurso para comprar o novo. Não precisar, às vezes, se descapitalizar, vender alguma coisa da propriedade, vender, às vezes, parte da propriedade para fazer um investimento. Isso é um assunto realmente que muita gente não pensa, né? Exatamente. O gestor que, às vezes, tem a técnica do cultivo, mas não tem a gestão daquele seu negócio. É exatamente isso que a gente observa. Às vezes, o produtor entende muito da parte prática, da tecnologia, do sistema produtivo, mas da parte administrativa é um grande gargalo. Então, esse projeto vem ao encontro disso, de oferecer ferramentas para esse produtor se capacitar, ele aprender como fazer isso, ou até mesmo a própria assistência técnica da região, orientá-lo de como fazer um planejamento, não só de curto prazo, mas de médio e longo. E o que é que vocês já conseguiram perceber, colocar em prática, o que era antes e como é que ficou depois desse diagnóstico, desse trabalho que vocês estão realizando? O que a gente conseguiu em algumas regiões? Esse projeto a gente faz ele desde 2008. Então ele foi o embrião de vários outros projetos regionalizados, né? Então algumas regiões, após o projeto e após os resultados, eles montaram grupos organizados, né, de assistência técnica, onde tem um técnico especialista que vai fazer todo esse trabalho de acompanhamento e planejamento da atividade. Porque por ser às vezes um detalhamento muito técnico, né, que demanda um certo conhecimento, alguns produtores optaram em ter uma assistência técnica diluída, onde ele divide o gasto da assistência técnica, que hoje é até feito pelo próprio Senar, né, para ter esses resultados. Outros resultados que a gente conseguiu, esses dados eles balizaram algumas políticas públicas para o setor. Né, alguns anos atrás o sal mineral estava muito caro, então para o produtor é um insumo importantíssimo, né, para manter a produtividade. Então nós conseguimos mostrar isso para os órgãos do governo, o impacto que esse sal tem na atividade e o impacto na produtividade, e conseguimos isentar um imposto de importação. Então isso as empresas importam o fosfato, por exemplo, que é um insumo do sal mineral, mais barato, com isso o sal não fica tão caro ao produtor. Então de certa forma auxilia o produtor também a comprar um insumo mais em conta, porque a gente conseguiu comprovar com dados reais que a gente coleta a campo. Bom, é uma expectativa bem interessante. Eu acho que a gente tem esse campo de glória, mas a gente está com outras áreas se desenvolvendo, aí uma proposta para a soja. Será que esse curso, esse projeto pode ir para outras áreas ou é só específica para o leite? A gente acompanha 24 culturas, né? Além do leite tem a soja, como você mesmo disse, milho, algodão, pecuária de corte. Para o próximo ano, né, no nosso planejamento, o que está previsto para a região de Sergipe seria o leite, mas nada impede que a gente, né, reavalie e veja quais outras culturas o Estado tem interesse que a gente faça esse trabalho. Não só a soja, mas se tiver fruticultura, a parte de aquicultura também a gente acompanha, né? Então, assim, são as principais atividades do agronegócio que a gente monitora, tentando levar informação ao produtor para melhorar a gestão da propriedade dele e trazer informações para os órgãos, né, competentes, melhorar o que cabe para esse produtor. Tá aí, produtor, informação de graça e de qualidade para produzir mais. Bom, eu agradeço, Bruno, e coloco as lentes da TV APRP, do programa Sergipe Rural, à sua disposição para fazer suas considerações finais. Não, o que a gente tem a dizer é realmente porque o projeto, ele é um projeto muito importante, porque ele mostra a realidade da região. A gente não vai vir aqui e trazer algo de fora para tentar empurrar para cá, pelo contrário. A gente quer ouvir o que o produtor está fazendo, até mesmo para poder pegar a experiência de outros estados e dizer como a gente pode melhorar cada vez mais. Nosso objetivo é aumentar a rentabilidade da atividade dele, para que ele continue na atividade de uma forma digna, né, e satisfatória para ele e para toda a sua família. Obrigada, Bruno. É com vocês, Luciana, Marcelo. E antes de encerrar esta edição, a gente exibe uma reportagem bem bacana. Você vai conhecer o mundo da vaquejada, esporte brasileiro bastante apreciado, principalmente na região Nordeste. E em Sergipe não é diferente. A modalidade tem conquistado cada vez mais adeptos no interior do estado. Hoje, a vaquejada é conhecida como uma atividade recreativa competitiva com características de esporte, que vem ganhando cada vez mais adeptos. Mas acredita-se que a origem dessa atividade remonta à época do coronelismo, quando ainda não existiam cercas e os animais eram soltos na mata. Mas nas disputas atuais, 2 vaqueiros a cavalo têm de alinhar o animal até emparelhá-lo entre os cavalos. A vaquejada tem 2 competidores, 2 parceiros que ficam
alinhados lá no começo da pista, no brete, onde vai sair um bovino. E esse bovino, nós temos que derrubar no meio dessas duas faixas daqui, sendo que não pode topar nem na primeira nem na segunda, onde o juiz irá julgar se o boi valeu ou não. Quem conquistar o maior número de bois derrubados irá ganhar a vaquejada. Joaldo Gonçalves Filho, de 20 anos, já é profissional da atividade e já ganhou diversos prêmios. Para chegar a esses resultados, existe toda uma rotina dele e do cavalo quarto de milha, que é escolhido para a atividade pelas características da raça. Para ser um cavalo de vaquejada, ele tem que ser inteligente. A gente ensina ele e ele tem que aprender o caminho e fazer força com o boi, derrubar o boi. E o quarto de milha ele é um cavalo muito inteligente e forte. Cavalo e vaqueiro precisam ser bons para ter bons resultados. Fui para 4 vaquejadas, ganhei 2 primeiros lugares. Qual é a sua preparação? Minha preparação é academia e montar todo dia. Quando tenho uma folga de trabalho na faculdade, aí eu monto. Já nasci em cima de um cavalo. Meu primeiro presente foi um cavalo e, na verdade, eu já andava amarrado na sela. Aí fui crescendo e nunca tive outro esporte, não. O meu sonho sempre foi a vaquejada, correr vaquejada mesmo. Nessa demonstração, o boi não foi derrubado. Ele serve somente para o treino da técnica e também para ensinar, principalmente as crianças. Sempre eu vou para a escola. Quando acaba a escola, vou para casa, tomo banho, almoço. Quando dá umas 3 horas, eu venho para cá, treino, só vou para casa às 7 horas da noite. Nas férias, às vezes eu venho para cá de manhã, ajudo meu pai. Aí, quando é de tarde, eu venho e corro vaquejada. Não sai da fazenda? Não. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 998946691. A gente agradece a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!